Fala pessoal, aqui é o Luiz e hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de neurofisiologia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, que são neurotransmissores. Como sempre, a bibliografia que eu usei foram esses 3 livros que eu usei para montar nossas aulas. E primeiramente a gente precisa saber a terminologia que se usa para falar dos receptores e dos sistemas neuronais. Basicamente, você vai ter o tipo de neurotransmissor relacionado com a terminação érgica. Ou seja, a acetilcolina é um sistema barra receptores colinérgicos, noradrenalina, noradrenérgicos, glutamato, glutamatérgicas, GABA, GABAérgicas, peptídeos, peptidérgicas. É muito fácil, né? E aqui só para demonstrar como é que é a sinapse, né? Você tem um terminal axonal pré-sináptico. Aqui você tem a fenda sináptica. Você vai ter as enzimas sintetizadoras de neurotransmissores, os neurotransmissores em vesículas que vão ser liberados após o potencial de ação, que vão aqui na fenda sináptica ligar seus receptores que vão gerar um sinal intracelular no axônio pós-sináptico. Então vamos falar primeiramente dos receptores. Cada receptor ele é específico para um tipo de neurotransmissores. A sua estrutura é de acordo com um determinado tipo de neurotransmissores. Por exemplo, aqui a gente tem a acetilcolina e tem o receptor nicotínico. Esse receptor nicotínico ele vai se ligar à acetilcolina e vai gerar uma informação intracelular nessa célula. Ele não vai ser, por exemplo, ativado por noradrenalina. O receptor dele, biologicamente falando, é a acetilcolina. É óbvio que você pode ter moléculas, como por exemplo a nicotina, você pode ter outros fármacos que vão conseguir se ligar a esse receptor nicotínico, mas do ponto de vista de neurotransmissores, apenas a acetilcolina consegue se ligar a esse receptor. Eles vão estar sempre na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico. E uma coisa que vale ressaltar é que, por mais que um receptor, em geral, ele costuma ter apenas um neurotransmissor que seja ativado por ele, o contrário é comum. Ou seja, você pode ter a acetilcolina, que é um neurotransmissor, mas aqui ele está se ligando a 2 tipos de receptores diferentes. Então, o neurotransmissor ele pode se ligar a mais de um tipo de receptor. Só que, na maioria esmagadora das vezes, o receptor não vai se ligar a 2 neurotransmissores diferentes. É claro que na biologia você não pode falar que sempre é assim, mas você pode levar como via de regra que é basicamente assim e um caso ou outro pode ser que não seja. Então vamos começar falando dos neurônios colinérgicos. Neurônio colinérgico basicamente é ser neurônios capazes de sintetizar acetilcolina. Aqui a gente pode ver que a gente tem acetilcolina na vesícula, que vai ser exocitada para seus receptores de acetilcolina, vai ser degradada pela acetilcolina esterase, virando colina e ácido acético. Ele pode ser recaptado por esse neurônio colinérgico e no citoplasma a colina e a acetilcolina vão se ligar formando acetilcolina que vai ser transportado para dentro da vesícula de novo. Então aqui você tem basicamente um ciclo, que é assim que funciona a sinapse da acetilcolina. Vale ressaltar também que na junção neuromuscular, ou seja, o neurônio e o músculo, um único receptor, um único neurotransmissor presente na junção neuromuscular é a acetilcolina. Ou seja, falou de neurônio motor inferior, a gente está falando de neurônios colinérgicos. Aqui só para caso vocês queiram, como é que é a síntese, as enzimas responsáveis tanto pela síntese como pela degradação da acetilcolina. Agora vamos falar dos neurônios catecolaminérgicos. Esses neurônios são os neurônios capazes de sintetizar as catecolaminas. Catecolamina é um neurotransmissor só? Não. Catecolaminas pode ser tanto a dopamina, noradrenalina e adrenalina. Esses são os principais. Nesse sistema, não existe uma enzima responsável pela degradação extracelular rápida, como por exemplo a acetilcolina esterase que a gente viu nessa imagem. Porém,
Quando esses neurônios são exocitados do neurônio pré-sináptico, eles podem ser captados de volta por esse mesmo neurônio em transportadores dependentes de sódio. Neurônios serotoninérgicos. Esses neurônios, basicamente, são os neurônios capazes de sintetizar serotonina. Essa serotonina é um dos hormônios, é um dos neurotransmissores relacionados com o bem-estar, e um precursor dele é o aminoácido triptofano. Esse é um aminoácido essencial, não sei se vocês lembram dessas aulas de bioquímica. Um aminoácido essencial é aquele que a gente precisa da dieta, ou seja, para sintetizar serotonina, a gente precisa ingerir triptofano. Nesse sistema também, você não vai ter uma enzima para degradação intracelular rápida, e você também vai ter captação de neurotransmissores pelo mesmo neurônio que está exocitando quando você tem um potencial de ação. E só uma informação a título de curiosidade, alguns antidepressivos e ansiolíticos são inibidores dessa recaptação de serotonina. E aqui a gente vai falar dos neurônios aminoacidérgicos, que são neurônios capazes de produzir GABA, glutamato ou glicina. O glutamato, ele em geral, ele é um neurotransmissor excitatório. A glicina e a GABA geralmente são neurotransmissores inibitórios. E como eu falei no slide anterior, eles também não têm uma enzima capaz de degradá-los na fenda sináptica. Então eles são captados seletivamente também para o interior do terminal pré-sináptico. Em alguns casos, caso você tenha grandes quantidades desses neurotransmissores sendo exocitados, algumas células gliais podem captá-los para que você não tenha ele sendo inibindo, excitando a célula, o neurônio pós-sináptico. E agora a gente vai falar dos receptores. A gente tem os receptores relacionados com aminoácidos. Esses receptores estão na maior parte das transmissões sinápticas rápidas do sistema nervoso central. Eles têm algumas propriedades. Sua farmacologia descreve quais são os transmissores que os modulam, ou seja, quais os neurotransmissores que conseguem ligá-lo com eles. A cinética do canal, com a ligação do neurotransmissor, vai gerar uma abertura ou fechamento desse canal, e essa cinética vai determinar a duração dessa abertura ou fechamento. A seletividade dos canais determina se eles produzem excitação ou inibição, ou seja, se for um canal de sódio, ele vai excitar. Se for um canal de cloro, ele vai inibir. Então depende da seletividade do canal iônico, e a condutância dos canais abertos ajuda a determinar a magnitude dos seus efeitos. Esses canais por aminoácidos, a gente vai ver que existem vários tipos deles. Isso aqui é só as propriedades que estão relacionadas com todos eles, para que vocês possam ter isso em mente. Então, o primeiro canal que a gente vai falar é o canal ativado por glutamato. Existem vários subtipos de canais ativados por glutamato. Glutamato é um neurotransmissor, e esse neurotransmissor ele pode ativar diferentes subtipos de canais. Mas a principal coisa que você tem que aprender é o seguinte, que o glutamato é um neurotransmissor, em sua maioria, excitatório. Para ele ser excitatório ou inibitório, como a gente viu aqui, depende da seletividade do canal iônico, ou seja, a excitação ou inibição não depende do neurotransmissor, mas sim da sua seletividade iônica. Mas em geral, na grande maioria das vezes, o glutamato vai ser um neurotransmissor excitatório, gerando um influxo de cálcio, que a gente vai ver por que esse influxo de cálcio ele é importante. E aqui eu trouxe três subtipos, que são os três subtipos principais. É o AMPA, o NMDA e o KNAP. O AMPA são permeáveis a sódio e a potássio, e a maioria deles não é permeável a cálcio. Logo, o AMPA ele não vai ter influxo de cálcio e vai gerar uma transmissão excitatória, com a entrada de sódio
e saída de potássio. Esse é do tipo AMPA. O NMDA, ele também vai causar excitação celular por meio da entrada de sódio, mas diferente do tipo AMPA, eles são permeáveis ao cálcio, ou seja, a principal via de fluxo de cálcio é pelo esse tipo de receptor. E sua corrente de fluxo iônico é dependente da voltagem. E por que ele é dependente de voltagem? Porque quando você tem uma certa voltagem intracelular, esse canal ele vai ter uma conformação que o magnésio pode se ligar a ele, e isso vai inativá-lo. E você tem o canal que é o cainato. Esse canal ele existe todo o encéfalo, em ambas as membranas pré e pós-sinápticas. Porém, suas funções não foram muito bem compreendidas ainda. Então, esses são os dois principais canais. E o que você mais precisa saber é que o glutamato é a principal via de influxo de cálcio, principalmente pelos canais EMDA. E como eu falei, o influxo de cálcio é importante para a gente saber pelos neurotransmissores. Por quê? Porque existe um conceito chamado excitotoxicidade. O que é isso? Quando você tem um excesso de glutamato liberado na fenda pós-sináptica, esse excesso de glutamato ele vai gerar um influxo de cálcio tão grande intracelular que vai ativar enzimas apoptóticas. Ou seja, um excesso de glutamato vai gerar um influxo tão grande de cálcio, vai ativar enzimas apoptóticas e esse neurônio vai entrar em apoptose. Aí, isso é o conceito de excitotoxicidade. Além disso, esse cálcio intracelular ele vai ativar enzimas, regular a abertura de diversos canais e alterar a expressão gênica. Isso daqui não é excitotoxicidade. Isso aqui é o que o cálcio intracelular faz normalmente. Quando você tem influxo de cálcio, você vai ter esses mecanismos fisiológicos normalmente. Mas quando você tem muito influxo de cálcio, você vai ativar enzimas apoptóticas lá na mitocôndria. E isso é importante a gente saber. Existem outras causas de excitotoxicidade? Existe. Mas o que a gente tem que saber é que o glutamato é a principal via de fluxo de cálcio, ou seja, ele vai ser o principal causador de excitotoxicidade endógena. E agora vamos falar os canais ativados por GABA e glicina. Como eu disse, são neurotransmissores inibitórios, em sua maioria. Quando eles são ativados, eles geram influxo de cálcio, de cloro. Ou seja, você vai estar hiperpolarizando a célula. E GABA e glicina é importante porque se você tiver altos níveis de GABA e glicina, você vai ter coma ou perda de consciência. Quando você tem baixos níveis de GABA e glicina, você pode ter convulsões. Então essa regulação no encéfalo é importantíssima. E como praticamente todos os neurotransmissores, existem drogas que conseguem se ligar a esses receptores, como por exemplo o etanol. Dos mecanismos fisiológicos do etanol é se ligar a GABA e glicina. Por isso que quando você toma baixas doses de etanol, você sente sono. Com o tempo e com a contínua injeção de etanol, existe uma modulação do encéfalo que aumenta a expressão de estímulos excitatórios. Por isso que a partir do momento que você para de sentir sono, você fica muito animado, porque o cérebro com o encéfalo que estava nesse período aqui de excitação, porque o encéfalo no começo ele vai estar com a ativação exacerbada de GABA e glicina, mas ele gera um mecanismo compensatório que gera uma excitação a mais do que devia. Então, quando você está no etanol, você bebe um tiquinho, você tem aquele sono, se você continuar bebendo, você vai continuar ficando muito animado. É basicamente por esses mecanismos. E uma coisa muito interessante que a gente tem no nosso encéfalo é os endocannabinoides. Endocannabinoides basicamente são moléculas lipídicas que são liberadas pelos neurônios pós-sinápticos atuando no neurônio pré-sináptico. Ou seja, a maioria das vezes que a gente viu uma sinapse acontecendo foi do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Essa sinalização aqui é o contrário. É do pós-sináptico para o pré-sináptico. É um tipo de sinalização que a gente chama de sinalização retrógrada. E ela funciona como uma espécie de retroalimentação negativa. Porque se você tem uma célula pré-sináptica que está estimulando muito a célula pós-sináptica, você precisa de uma retroalimentação negativa para modular esse sistema. E é os endocannabinoides. Eles são sintetizados basicamente quando você há um estímulo que é influxo de cálcio, o que gera a sua síntese, que é liberado na fenda sináptica para se ligar lá no receptor pré-sináptico. O principal receptor canabiótico que a gente tem é o canabinoide tipo 1. Sua ativação gera uma cascata intracelular na célula pré-sináptica,
via proteína G, que diminui a ativação dos canais de cálcio. Ou seja, se a gente diminui os canais de cálcio, a gente vai estar diminuindo a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. E vamos falar um pouco das características desses endocannabinoides. Eles não são empacotados em vesículas. Eles são moléculas pequenas e permeáveis à membrana. Uma vez sintetizados, eles difundem rapidamente pela membrana da célula de origem para contactar as células vizinhas, que basicamente são as células sintetizadoras de neurotransmissores. E eles vão se ligar ao receptor do tipo 1, que é o CB1, localizados em terminais pré-sinápticos. E aqui, como que esses endocannabinoides funcionam? Você vai ter aqui a vesícula com os neurotransmissores, você vai ter um potencial de ação chegando, esses neurotransmissores vão se liberados na fenda sináptica, esses neurotransmissores vão se ligar a seus receptores normais, esse potencial de ação que vai gerar esse sinal intracelular que está gerando na fenda pós-sináptica pode gerar um influxo de cálcio. Esse influxo de cálcio ele vai ativar enzimas em que uma delas vai ser responsável pela síntese do endocannabinoide. O endocannabinoide vai ser sintetizado, ele vai sair da membrana pós-sináptica, vai cair aqui na fenda sináptica e vai se ligar ao receptor CB1, que é o receptor que vai diminuir a ativação de canais de cálcio, que é os canais que fazem com que as vesículas dos neurotransmissores se infundam à membrana pré-sináptica. E agora vamos falar só um pouco da estrutura das proteínas, dos receptores que a gente tem pelos neurotransmissores. Basicamente existem dois tipos de receptores. Os receptores acoplados à proteína G e os receptores que são canais iônicos. Um exemplo de receptor de canal iônico é a acetilcolina, o receptor de acetilcolina que a gente viu no começo da aula. O receptor que a partir do momento que você tem um neurotransmissor a se ligar, a partir do momento que o neurotransmissor se liga ao receptor, ele vai mudar a sua conformação e vai deixar que um íon passe. Basicamente é isso que é um receptor iônico. E aqui você tem um receptor acoplado à proteína G. Esses receptores, basicamente, e aqui você tem a estrutura, você tem o receptor, e aqui você tem a proteína G. E essa proteína G, a gente já identificou que existe basicamente 20 tipos dela. E aqui, basicamente, o que você vai ter? Você vai ter um neurotransmissor se ligando ao receptor, vai mudar essa conformação e vai gerar uma informação para a proteína G, que a gente vai ver os mecanismos fisiológicos daqui a pouco. Então, como é que funciona esse mecanismo? Aqui você tem um receptor acoplado à proteína G. Você vai ter a ligação. A proteína G ela vai estar sempre com uma subunidade beta, alfa e gama, acoplada a uma molécula de GDP. A partir do momento que você tem um neurotransmissor ligado, esse receptor vai mudar sua conformação, que vai gerar um sinal que vai mudar a conformação da proteína G, e essa proteína G ela vai liberar o GDP, vai se ligar ao GTP e vai mudar sua conformação, liberando a sua subunidade alfa e a subunidade beta com a subunidade de gama. A partir do momento que você teve essa liberação, você tem a cascata de reação. Por exemplo, aqui você está vendo esse complexo beta-gama, ele vai estar se ligando à proteína efetora, estimulada pela proteína G. Esse outro complexo aqui vai estar se ligando a outra proteína efetora. E é assim que você tem a cascata de reação. E você tem vias efetoras dessa proteína G. A gente pode ter a via de atalho. Quando a ativação dessas proteínas efetoras que eu mostrei no slide anterior, ela não necessita de nenhum intermédio. Ou seja, estou mostrando aqui, ó. Aqui você tem um receptor muscarínico. Esse receptor muscarínico ele vai gerar aquela conformação que eu falei no slide anterior. E esse complexo beta-gama aqui vai se ligar diretamente a um canal de potássio. Essa é a via de atalho. Neurotransmissor mudou a conformação, liberou a proteína G se ligou diretamente a uma proteína efetora, que é a proteína que vai gerar o efeito desejado. E você tem a via de cascatas de segundos mensageiros. Ao invés dela ir direto a uma proteína que vai gerar seu componente efetor, essa proteína G vai se ligar a outra enzima.
essa enzima vai gerar reações químicas secundárias. Basicamente é isso. No mais é só, e se inscreva no canal.